Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para este dia abençoado, em nome de Jesus, registrada no livro de Salmos, número 66, e o versículo 10, que nos diz o seguinte: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. No versículo que acabei de ler para os meus amados irmãos, fala acerca da purificação da prata. A prata, quando ela é extraída do solo, é um minério como outro qualquer e ela precisa ser purificada. E o processo de purificação da prata é muito delicado. Em um primeiro momento do processo de purificação da prata, o ourives a coloca em um tacho no centro do fogo, que é o local mais quente e onde as chamas são uniformes, as chamas são iguais, as chamas são idênticas em sua essência. Durante o processo de purificação, em momento algum, o ourives pode afastar-se ou mesmo tirar os olhos da prata, enquanto essa está no processo de purificação no meio do fogo. Sabe de uma coisa? Falando acerca da purificação da prata e do cuidado do ourives que ele tem no refino, na purificação da prata, não podendo se afastar em momento algum ou tirar os seus olhos, desviar a sua atenção enquanto a prata é purificada no meio do fogo, me vem à mente a seguinte explanação: nós, eu e você, somos prata, somos pedra preciosa, joia preciosa nas mãos do ourives maior, que é o nosso Deus, o fundidor e o purificador. O ourives é Deus e os olhos dele estão te observando, ele está te contemplando no meio do fogo. Além de Deus te purificar e te refinar como a prata, ele te vê no meio do fogo, da fornalha da aflição. Deus não tira os olhos de você. Parece, amado irmão, parece, amada irmã, que em meio às lutas, em meio aos problemas e às dificuldades, Deus de nós se esqueceu, Deus não olha mais para nós, Deus não nos vê, não. Aí é que você se engana. Possa ser que você está passando nesta fase, neste momento agora, da purificação, em que Deus está te purificando, na fase do silêncio de Deus, onde Deus se encontra em silêncio na tua vida. Mas saiba de uma coisa, é no silêncio que Deus trabalha, é no momento que você não vê e não contempla e nada percebe. Deus está trabalhando para te purificar, fazer de você uma joia preciosa, um vaso perfeito e aprovado na sua obra e te entregar a vitória. Deus te preserva no meio das lutas, Deus te preserva no meio das dificuldades, dos problemas, das perseguições, no meio da dor e dificuldades. O patriarca Jó, conforme descreve o capítulo 13, versículo 15, acreditava que nem a morte poderia ser capaz de tirar a sua esperança em Deus. Ele nos diz o seguinte: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Amado, não sei qual é o seu problema, minha amada, não sei qual é a luta, a dificuldade que você enfrenta, mas uma coisa é certa: nada pode roubar a tua esperança em Deus. Confie nele, porque Deus sabe o que está fazendo. Espere nele, aguarde nele, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Em estado líquido, a prata, ela pode ser destruída ou ainda ter danificada as suas principais características a qualquer descuido ou temperatura inadequada. Ainda no processo de purificação da prata, aos poucos, o calor do fogo vai consumindo todas as impurezas contidas no metal. E assim, quando o ourives, o fundidor e o purificador vê a sua imagem, ele contempla naquele processo de purificação, ele percebe, ele vê a sua imagem refletida na prata. Então, chegou o momento em que está terminado, está concluído o processo de purificação da prata. Sabe de uma coisa? Quando a imagem de Deus é refletida, ela é refletida em você. O processo de purificação, então, está concluído. Neste processo de purificação, Deus está forjando o teu caráter. Neste processo de purificação, Deus está te moldando, te lapidando e inserindo em você o reflexo
da imagem dele. Malaquias, capítulo 3, em versículo 3, nos diz o seguinte: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Certo pregador, certa feita dissera: o fogo refina o ouro, a adversidade, a luta e o problema refina o homem. É em meio às tribulações, é no meio das lutas que em nós é produzida a paciência, a experiência e a esperança. Paulo nos disse em Romanos capítulo 3, versículos 5, melhor dizendo, versículos 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes que se encontravam em Roma, aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos conclama, nos chama a nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Paciência, porque o desejo de Deus é que não haja em ti ansiedade. O apóstolo Pedro nos admoesta na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 7. Lança sobre Deus a vossa ansiedade, porque Deus de você tem cuidado. Ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 7, nos diz que essas provações são para a prova da nossa fé. A luta que você passa é para a prova da sua fé. Muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, o nosso Deus. Amados irmãos, é o mais hábil dos refinadores e purificadores dos ourives. Ele nunca perdeu um grama, uma dracma ou um grão do seu ouro ou prata na fornalha que nos refina, na fornalha que nos purifica. Confie nele, ó alma afligida. O seu Redentor, o Santo de Israel, é o seu ajudador. Como dissemos, a prata é purificada no centro, no meio do fogo, que é o local mais quente e onde as chamas são uniformes, idênticas, iguais. Mas sabe o porquê? É no centro do fogo, local de destaque, que Jesus, o fundidor e o refinador por excelência, está. O quarto homem da fornalha sempre se apresenta no meio. Então a prova da fornalha, da aflição da tua vida não pode afastar você de Deus. Antes é na prova que Ele te refina, antes é na prova que Ele te purifica como a prata, para que com maturidade espiritual, mais próximo dEle, você não somente esteja, mas você deseje estar mais próximo de Deus. Cristão refinado como a prata, não tem medo da fornalha da aflição. Ainda que a fornalha da aflição, meu amigo, minha amiga, queira afligir a sua alma, este cristão sabe, conforme Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições, as lutas e provações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que espera por mim, o que espera por você nos céus é maior do que tudo que esta terra possa oferecer para mim e para você. O verdadeiro cristão, refinado como prata no fogo, mesmo sendo provado na fornalha da aflição, ele tem plena certeza e convicção que com ele está o quarto homem da fornalha, que depois da prova o aprovará, após o haver purificado como prata no meio do fogo, sendo refinada. Amado irmão e amada irmã, tranquilize-se, o quarto homem da fornalha está contigo, e neste processo de purificação, em que Deus está te purificando, Ele vai te exaltar. Creia, a exaltação é certa. Receba esta palavra de fé e esperança para esta manhã. Não desista, não pare. Deus está te purificando para algo maior. Deus está preparando você para algo grande, imenso, que Ele fará na tua vida. Não desiste, porque Deus irá cumprir as suas promessas na sua vida. Fique nesta palavra abençoada e Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, assista aos nossos vídeos todos os dias pela manhã, de segunda a sexta. Há sempre uma palavra de fé aqui em nosso canal no YouTube. Assista o nosso vídeo aqui no YouTube. Também se inscreve em nosso canal. Deus abençoe você e tenhamos todos um dia abençoado.
em nome de Jesus.